Boa tarde. Queria, em primeiro lugar, agradecer a doutora Dilce, parabenizá-la pela organização deste evento, dizer da minha alegria de estar aqui numa mesa mediando um debate envolvendo as duas mais altas autoridades do sistema de saúde aqui no nosso estado, o secretário de Saúde estadual, doutor Marcos Gadelha, e a secretária de Saúde municipal, doutora Ana Estela Fernandes. Então, para mim, assim, é uma oportunidade única de ter os principais gestores responsáveis pela execução de políticas públicas na área de saúde, né, compartilhando as suas experiências, as suas impressões e, quiçá, aqui construindo arranjos que permitam o aperfeiçoamento da judicialização da saúde ou da própria prevenção da judicialização da saúde, né? Eu sei que já estamos um pouquinho avançados no horário e, por isso, sem mais delongas, tomo a liberdade de já fazer a leitura do currículo do nosso primeiro expositor, que será o Dr. Marcos Antônio Gadelha Maia, que é natural aqui de Fortaleza, médico graduado pela Universidade Federal do Ceará, pós-graduado em Clínica Médica pelo Hospital Universitário Walter Cantídio e em Cardiologia pelo Hospital Dr. Carlos Alberto Turat Gomes, Hospital de Messejana. Ele é titulado em Terapia Intensiva pela Associação de Medicina Intensiva Brasileira, AMIB, e também tem especialização em Medicina Intensiva pela Society of Critical Care Medicine, e também em Segurança do Paciente pela Escola Nacional de Saúde Pública. Foi coordenador das unidades de terapia intensiva do Hospital Regional da Unimed Fortaleza e participou de processo de acreditação pela Organização Nacional de Acreditação, ONA, e Canadense Internacional do Hospital Regional da Unimed em Fortaleza como membro do time de liderança. Também, no Hospital de Messejana, foi coordenador da Unidade Pós-Operatória e Cirurgia Cardíaca e coordenador do Núcleo de Segurança do Paciente e diretor-geral. Foi, de agosto de 2015 até 31 de dezembro deste ano, secretário adjunto da Saúde e, atualmente, como eu já antecipei, ocupa o cargo de secretário executivo de Políticas Públicas do Estado do Ceará. Doutor Marcos, obrigado pela sua participação e o senhor tem a palavra. Tudo bem, pode ser lá, né? Como preferir. Pronto. Boa tarde. Inicialmente, cumprimentar o doutor Leonardo, doutora Ana Estela e todos os presentes. Dizer inicialmente que é um prazer enorme estar aqui participando desse evento de alto nível aí discutindo sobre judicialização da saúde, que é um tema extremamente polêmico, né? E desafiador. E a gente, como secretário estadual da Saúde, já vem vivendo essa experiência da judicialização da saúde desde o ano de 2015, que foi o ano que a gente ingressou na Secretaria de Saúde do Estado. Pode passar o próximo slide? Eu vou passando, você vai passando aí. Você vai passando aí. Então, esse é o assunto que a gente vai abordar, como a judicialização da saúde ela impacta na equidade e na universalidade do SUS. Próximo. Então, assim, primeiro é importante a gente contextualizar a questão conceitual da integralidade, da universidade, da equidade do SUS, né? Aí, assim, parece muito óbvio a gente falar de universalidade no Sistema Único de Saúde, mas às vezes as pessoas não, na prática, às vezes esquecem desses conceitos, né? E o direito do acesso à saúde garantido pela Constituição, ele não é um direito só do uso de tecnologias de saúde, de medicamentos, de cirurgias. Ele é um direito também de se entregar política pública, que é uma coisa que eu vou ressaltar várias vezes aqui na minha fala, da necessidade da gente evoluir, né, junto com o judiciário, não só em tentar entregar medicamento, entregar cirurgia, mas de se concentrar em formular política pública, planejar o sistema de saúde, regular o sistema de saúde.
A questão da integralidade, que também é uma coisa que se confunde bastante, porque a gente se detém muito na questão da assistencialidade, mas se esquece que na Constituição diz que a gente precisa se focar também na medicina preventiva, né? A gente precisa se focar também na atenção primária e na promoção à saúde e nos cuidados em fase final de vida também, que é importante. E, além disso, a integralidade também ela vai além do setor saúde. A integralidade ela inclui uma interação com outros setores que desenvolvem política pública e que impactam na saúde, que eu vou abordar isso mais na frente. E um outro ponto extremamente importante, que é a equidade. Tratar os diferentes de forma diferente. Recentemente, a gente tem discutido algumas políticas públicas na Secretaria de Saúde do Estado, isso porque foi criada uma secretaria executiva específica para pensar política pública. Porque a gente fica ocupado, viu, doutor Leonardo, no dia a dia com o hospital e não tem ninguém pensando na formulação do ponto de vista metodológico de política pública de saúde. Então, isso é uma coisa que eu vou falar mais na frente novamente, mas nessa discussão sobre política pública, eu sempre ressalto a necessidade da gente focar nas populações de maior vulnerabilidade social. Agora mesmo a gente discutindo com a primeira-dama, que ela tem um programa Mais Infância, a gente está incluindo dentro desse programa, como é esse programa? É um programa que toda família, são mapeadas as famílias de vulnerabilidade social e aquelas famílias que têm crianças de 0 a 6 anos, aquela família recebe um benefício. Então, a gente está incluindo dentro desse programa, se existir alguma gestante dentro do programa, essa gestante ela vai ser assistida pela saúde de forma diferenciada, né? A primeira vez que eu falei que eu iria abordar essa gestante de forma diferenciada, alguém disse, mas como que você vai tratar de forma diferenciada essa gestante? Mas isso chama-se equidade. Essa gestante ela passa fome, ela não tem dinheiro para o transporte. Então, eu preciso abordar isso de forma diferente. E uma outra coisa que a gente vai abordar bastante aqui também na nossa palestra é a necessidade não só da formulação da política olhando e cumprindo os princípios doutrinários do Sistema Único de Saúde, mas também fazendo acontecer um modelo de organização do sistema de saúde, que é o processo da regionalização de saúde, e de descentralização e fortalecendo também a participação popular. Próximo. Então, assim, o processo de garantia... Como é que acontece o processo de garantia do direito à saúde? Esse processo, a gente garante o direito à saúde só quando a gente garante o acesso ao medicamento, só quando a gente garante o acesso à cirurgia. Esse direito está sendo garantido, o acesso à saúde, só quando a gente faz isso. Então, esse autor, Ferraz, ele diz que há evidência de que o Poder Judiciário é mais propenso a conceder decisões favoráveis ao autor em casos individuais do que de ações civis públicas movidas pelo Ministério Público, uma vez que essas últimas, elas por serem ações estruturais e buscarem promover mudanças em políticas públicas, elas provocam um maior impacto econômico e o judiciário ele tende a ser mais cauteloso nessa situação. E observa-se a predominância da justiça do caso concreto, ao qual o ministro do Gilmar Mendes chama isso de microjustiça. Então, será que nós estamos garantindo o acesso à saúde? Esse é o primeiro ponto de interrogação. Primeiro questionamento que eu já quero abrir na minha palestra. Será que a gente está garantindo o acesso à saúde só se focando em assistir essas pessoas dando benefício, dando cirurgia, dando medicamento? Próximo. Então, existe uma necessidade da gente, junto com o judiciário, repensar o curso da judicialização, do processo de judicialização e da participação do judiciário junto com os outros setores que influenciam no sistema de saúde, da gente repensar, por exemplo, como se acabou de falar aqui, financiamento do Sistema Único de Saúde. Não é possível a gente trabalhar só para
dizer o número preciso, é 3,9%, não é 4% não, viu? 3,9% do SUS, é o que o SUS tem de recursos para poder financiar todas as ações, inclusive ações de vigilância, é o que a gente tem. Então, não é possível a gente trabalhar política pública sem pensar no modelo de financiamento. Não é possível se dar acesso a medicamento a todos esses sem formular política, sem a gente pensar no nível preventivo da atenção, sem pensar que saúde ela tem uma penetração intersetorial, uma articulação intersetorial com diversos setores que impactam na saúde. Então, esse é o modelo que talvez a gente tenha que repensar e rediscutir do processo judicial, e aí a gente trabalhar um processo de governança articulado com todos esses atores. Eu fiquei muito feliz aqui com a fala do palestrante anterior, quando ele disse que lá, se encontrou lá em Portugal e lá conseguiu conversar com pessoas que próximas. Então, existe essa dificuldade enorme das pessoas se conversarem. O setor de saúde, existe uma coisa chamada interdependência. Eu já disse isso para os gestores municipais, eu não faço nada sem vocês, e nem vocês fazem nada sem mim. Então, se a gente não estiver conversando constantemente, se articulando, e aí, nesse debate, não precisa haver confronto. Esse debate ele pode ser um debate saudável. A gente tem que respeitar a opinião, o posicionamento das pessoas, mas usar de meios para convencer, para a gente convencer, e aí e o nome disso é o quê? Política. Então, o processo político, ele é esperado esse debate, essa discussão. Então, ele diz ainda que não se está defendendo o poder judiciário, ele deveria deixar de exercer a microjustiça nessa área, ou seja, a gente trabalhar mais a macrojustiça. Próximo. Então, assim, como a judicialização da saúde impacta nos princípios constitucionais do SUS? É verdade que na microjustiça, se não houver um processo organizativo, né, se não houver um planejamento, isso também vai impactar no resultado que a justiça pode ajudar da saúde. E isso, o Tribunal de Justiça, todos os setores da saúde, doutora Elga, aqui no estado do Ceará, tem organizado esse processo. Eu vi que foi lançado aí um manual de judicialização da saúde. Então, isso tudo é exatamente para organizar esse processo de tomada de decisão, para orientar os juízes nessas tomadas de decisão. Mas é preciso também a gente evoluir para a questão da macrosaúde, envolver o judiciário nessa discussão mais ampla do setor saúde. Próximo. E quais são os desafios para a gente trabalhar a macrojustiça, ou seja, a ação do judiciário articulado com outros setores, cobrando de outros setores da saúde, cobrando da saúde também o que ela precisa fazer, o que existe na Constituição, por exemplo, da regionalização da saúde. Isso é um problema. A gente não vai conseguir dar acesso amplo à saúde à população se a gente não evoluir, como a Constituição diz, no processo de regionalização da saúde. O estado do Ceará, historicamente, ele evoluiu muito no processo de descentralização da saúde, mas é preciso haver governança desse sistema. É preciso a gente organizar uma rede de atenção à saúde, como está previsto na Constituição. A Constituição diz que a gente tem que fazer isso e a gente não está fazendo. Então, eu queria ser cobrado por isso. Aliás, agora recente, eu recebi uma recomendação de uma promotora e fui ler a escrita dela. Fiquei extremamente orgulhoso de ter recebido uma recomendação de uma promotora dizendo que eu tinha que dar seguimento ao processo de regionalização da saúde do estado do Ceará. E ela fez toda a contextualização, isso me deixou muito feliz. E a gente vai trabalhar nesse processo. Mas esse desafio da macrojustiça, ele é de uma complexidade muito grande. Por quê? Porque ele exige uma interdisciplinaridade. Ele precisa juntar o conhecimento de diversos atores que influenciam no sistema de saúde. Como foi dito aqui, o juiz ele tem parte de um conhecimento, o médico tem outra parte do conhecimento, a pessoa que trabalha no plano de saúde tem outra. Então, esses atores precisam
está interagindo constantemente. E a intersetorialidade também, porque o setor saúde precisa estar conversando com o setor educação, com outros setores que, porventura, vão influenciar também no setor saúde. Então, o próximo. O que é que se busca como efetividade de direito à saúde? O que é que a gente quer com o direito à saúde? Uma das coisas é o que a gente já trabalha, é de garantir o acesso aos serviços de saúde, todas as ações de saúde, mas também de garantir que o setor saúde tenha um financiamento adequado, de garantir que a gente atue em outras políticas públicas diversas que vão atuar nos condicionantes e determinantes da saúde e, consequentemente, vão impactar na saúde das pessoas e que não é apenas o que o SUS faz, o setor da saúde faz. Próximo. O que é que se busca como efetividade do direito à saúde? De acordo com esse autor, foi publicado em 2007, ele diz que esse enfoque mais amplo ele tem que considerar 4 níveis de política pública de saúde. Primeiro nível é articular política pública que tenha um impacto em fatores comportamentais e no estilo de vida. Segundo, políticas públicas que garantam uma rede de apoio envolvendo ações coletivas. Terceiro, políticas que atuem sobre condições materiais e psicossociais nas quais as pessoas vivem ou trabalham, ou seja, na questão do ambiente de como as pessoas vivem, né? E quarto, a política macroeconômica, porque já como foi dito aqui anteriormente, a economia impacta muito no setor saúde. Hoje a gente vive o dilema da pandemia, do dia da gente ter que fazer restrições que isso impactam na economia e que, consequentemente, pode impactar no setor saúde. Próximo. É muito interessante essa publicação que fala sobre quais são os determinantes e condicionantes da saúde, né? O que é que determina se as pessoas vão ter maior nível de saúde? Se vocês puderem ver no gráfico aí, a questão comportamental e os fatores ambientais, né, eles são responsáveis por 60%, 70% do que determina se você vai ter mais saúde ou menos saúde, né? Então, paz, educação, alimentação, abrigo, né, mobilidade, justiça social, tudo isso impacta na saúde. Então, é necessário a gente, dentro desse processo de governança que envolve os atores do setor saúde e dos atores que não são do setor saúde, mas que podem contribuir com políticas que impactam na saúde, a gente articular todo esse processo conjunto. Próximo. Foi publicado na revista New England, que é uma das maiores revistas de medicina, de maior referência na medicina, quais são as intervenções que têm maior impacto na saúde pública. Então, essa é a chamada pirâmide de impacto da saúde pública. Se vocês perceberem, a base da pirâmide são os fatores socioeconômicos. O que quer dizer isso? Que o que está na base da pirâmide, você vai precisar de um maior esforço, inclusive de investimento financeiro, né, para ter aliás, na base da pirâmide você vai precisar de um menor investimento e um menor esforço para ter um resultado de saúde maior. E aquilo que está no ápice da pirâmide, você vai precisar fazer maiores investimentos, maiores esforços para ter um impacto menor na saúde. Então, isso aí é só para mostrar que a questão dos fatores socioeconômicos tem grande impacto na saúde. No processo que a gente vem trabalhando de regionalização na saúde do estado do Ceará, a gente está tendo essa preocupação de conversar, inclusive, com os atores de governo que estão trabalhando a parte econômica. Porque nós estamos trabalhando a regionalização da saúde, preocupado na organização da rede de atenção, mas o desenvolvimento daquela região é um fator extremamente importante. Eu costumo dizer, baseado nesses dados, e eu até exemplifico, eu digo, se Fortaleza, da noite para o dia, a partir de amanhã, a gente tivesse os melhores hospitais, os melhores médicos e todos os melhores medicamentos do mundo, a gente aumentaria a sobrevida da nossa população no máximo 10%. Mas se, ao invés disso, a gente melhorasse o nível socioeconômico da nossa sociedade, desse alimento, dessa educação, desse abrigo,
isso aumentaria em torno de 60% da sobrevida das pessoas. Então, é só para exemplificar que trabalhar essa questão da dimensão socioeconômica é extremamente importante na política pública. Próximo. E como é que a gente faz esse processo? É através de uma governança pública, ou seja, é desenvolvendo a capacidade de implementar políticas públicas que sejam eficientes, ou seja, que sejam custo-efetivas, que atinjam objetivos, que sejam eficazes, e com efetividade, ou seja, que leve benefícios para a sociedade. Mas esse processo, ele só é possível com a articulação de todos esses atores, tanto do setor saúde como não do setor saúde, mas que influenciam na saúde. Próximo. Isso aí é um modelo do sistema de governança e de todos os atores que podem influenciar no sistema de saúde, na administração pública, e que é importante a gente estar a todo momento interagindo com esses atores. Próximo. E como é que deve ser concretizado o direito à saúde? Tudo isso que eu contextualizei antes, que eu falei antes, está na Constituição. Então, no artigo 196, ele diz que a saúde é direito de todos os deveres do Estado e deve ser garantido por políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doenças e outros agravos, além de dar acesso a medicamento, a cirurgia. Mas essa parte também ela precisa ser garantida no direito à saúde. A gente não pode esquecer, a gente só foca do direito à saúde de dar o remédio, de dar a cirurgia. E quem é que está dando a outra parte que tem mais impacto na saúde? Quem é que está trabalhando isso? Então, só através de um sistema de governança, liderado o ideal é que isso seja liderado pelo governador, um prefeito, não só secretário de saúde, para que a gente possa evoluir nesse processo. Próximo. Próximo. E como é que devem ser operacionalizadas as ações de saúde? Eu já falei anteriormente. Então, a Constituição diz, o SUS ele precisa se organizar através de uma rede regionalizada e hierarquizada, e deve haver um processo de descentralização da saúde. Isso deve ser submetido a uma direção única. Deve haver atendimento integral com prioridade para as atividades preventivas e que haja a participação da comunidade. Eu queria ressaltar aqui a questão da direção única. Recentemente, a gente vem discutindo muito, e às vezes as pessoas esquecem o que é que está escrito na Constituição. Direção única no SUS significa os gestores do SUS, secretários de saúde, ministro da saúde, comissões intergestores, Conselho Estadual de Saúde. Só esses atores podem formular política pública. Só esses atores podem regular o sistema público de saúde. Eu não posso criar instituições independentes que formulem políticas públicas no SUS. Então, isso gerou uma discussão, inclusive, recente numa fundação de saúde, que houve a necessidade, inclusive, de mudar a lei dessa fundação, mas que a gente havia até alertado sobre esse conflito, que uma lei ela não pode ter conflito com a Constituição e nem com a Lei 8.080, que é a Lei Orgânica da Saúde. Próximo. Já estou terminando. Considerações finais. Não é possível a gente assegurar o direito constitucional à saúde a todos os brasileiros por meio da microjustiça, apenas, que se faz em decorrência de uma situação de judicialização da saúde em base individual e que tem foco de forma indiscriminada na oferta de tecnologia à saúde, ou seja, aquilo que eu falei da microjudicialização. O controle judicial sobre a política pública, particularmente quanto à alocação de recursos do Estado pelos agentes políticos, é fundamental para efetivar os direitos sociais inscritos na Constituição. E o Poder Judiciário precisa ampliar esse olhar. Ele precisa participar desse processo de governança para a gente ter um SUS que tenha impacto na política pública. Próximo. Se de um lado essa situação ela mostra aspectos positivos, por outro, o excesso de decisões favoráveis ao autor, baseadas em solicitações individuais concedidas
sem consideração das políticas públicas formuladas pelo Poder Executivo, isso impõe aos gestores a dificuldade na operacionalização do sistema de saúde, podendo resultar na produção de maiores desigualdades do sistema de saúde. Ou seja, se a gente trabalhar a saúde só na microjudicialização, isso é que vai levar à questão da desigualdade. Ou seja, você vai potencializar mais a inequidade no SUS. A produção e a utilização de evidência científica robusta é muito importante para garantir segurança, eficácia, efetividade. O que quer dizer isso? É importante a gente entender que formular política pública é muito importante. Dentro de um processo metodológico, que você preveja se aquela política ela vai ter custo-efetividade, se ela vai entregar aquele objetivo que a gente se programou, e qual é o impacto disso na população. Ou seja, o que é que isso vai transformar na vida das pessoas. Próximo. A garantia da participação social em todo esse processo de gestão da tecnologia de saúde é importante, eu já falei, e destaca-se a relevância da justiça no caso concreto, no caso da microjustiça, para assegurar que todos os tratados de forma isonômica pelo Estado, segundo as condições estabelecidas da política pública. E aí o texto é para dizer que a microjustiça também ela tem a sua importância, né? Se há problemas na formulação de políticas e implementação de políticas, ou até mesmo a inexistência de ação estatal em resolver determinados problemas da população, é preciso que o judiciário exerça a macrojustiça. Ou seja, o judiciário ele precisa entrar nessa seara da macrojustiça da saúde, que tem a ver com a questão da política pública da saúde, e não só de se tentar garantir medicamentos, garantir cirurgia e acesso a produtos de saúde. Próximo. Então, o judiciário ele precisa catalisar esses resultados dessa sua atuação, constituindo-se em um importante canal de ampliação da cidadania, e ele vai agir também para impedir a lesão ou ameaça do direito de qualquer indivíduo de ter sua necessidade de saúde atendida por meio da oferta de bens e serviços de saúde, como diz o artigo 196 da Constituição. Próximo, eu não vou ler esse. Aqui são dados que o meu jurídico pediu para a gente apresentar aqui para vocês, como é que vem evoluindo os processos judiciais do ano de 2012 até 2021. Houve uma queda aí nos 2 últimos anos, eu acho que isso tem a ver com o processo pandêmico, né, da pandemia. Né? Próximo. Aí o demonstrativo financeiro do ano base 2020 e do ano de 2021, do que se tinha de orçamento, limite financeiro e do que foi empenhado do setor da saúde, da Secretaria de Saúde do Estado. Próximo. Aqui só para mostrar a repercussão financeira dos principais medicamentos de alto custo fora de protocolo. Então, assim, se a gente desenvolve política pública e se a gente desenvolve protocolo, como que a gente descumpre protocolo judicialmente, né? Isso é uma coisa, o sistema ele fica insustentável. Próximo. Aqui, medicamentos oncológicos fora de protocolo, a relação de todos esses medicamentos, o impacto financeiro deles. Próximo. Próximo. Medicamentos para doenças raras, lista de medicamentos e o custo. Próximo. Medicamentos de diversas outras doenças que não têm classificação, mas que também estão fora de protocolo. Próximo. Medicamento, aí a continuação, próximo. Medicamento. Então, assim, vocês veem que existe um custo da Secretaria de Saúde do Estado, e que não é pequeno, principalmente na parte da oncologia, de medicamentos que se prescreve fora de protocolo. E lembrar que essa política, ela é uma política que é financiada pelo Ministério da Saúde. Lembro muito bem de um secretário anterior ao Henrique Javi, que levou uma multa de R$800 mil porque um médico prescreveu um medicamento fora de protocolo lá no Hospital das Clínicas, ficou prescrevendo, mas era para ter sido feito dentro do protocolo do Ministério da Saúde, e aí caiu para cima do secretário de Saúde do Estado. Então, até isso, né?
Então, eu queria finalizar agradecendo e estou disponível para qualquer pergunta. Obrigado. Muito obrigado, doutor Marcos. Só para fazer uma retificação, no final da leitura do currículo do doutor Marcos, disse que atualmente ele está exercendo a função de secretário executivo, quando na verdade ele hoje é o titular da pasta da Secretaria Estadual de Saúde, da SES. Ele foi secretário executivo de 2019 até agosto deste ano, quando, enfim, sucedeu o doutor Cabeto na liderança da Secretaria de Saúde do Estado. Então, parabéns, doutor Marcos. Fiz várias anotações. Havendo tempo, eu, inclusive, gostaria de reforçar alguns pontos que, na minha percepção, o senhor abordou com muita maestria. Mas passo já a palavra agora para nossa segunda painelista, a doutora Ana Estela Fernandes Leite, que é médica, formada também pela Universidade Federal do Ceará, com formação em pediatria, residência médica e título de especialista em pediatria, bem como em medicina intensiva pediátrica. Doutora Ana Estela é especialista em gestão hospitalar e organizações de saúde pela Universidade Federal do Ceará e em auditoria para profissionais de saúde pela mesma instituição. É mestre em saúde da criança e do adolescente pela Universidade Estadual do Ceará. Ingressou na Prefeitura Municipal de Fortaleza em 2004, por meio de concurso público, exercendo funções de médica pediátrica na atenção básica e de gestão hospitalar no Instituto Dr. José Frota, Coordenadoria Geral das Regionais de Saúde, secretária adjunta de Secretaria Municipal de Saúde de Fortaleza e, sucessivamente, passou a liderar a pasta de saúde de Fortaleza como secretária municipal de saúde desde janeiro de 2021. Então, com a palavra, a doutora Ana Estela. Boa tarde. O som tá bem, tá bom, né, gente? Vou ver se eu fico mais de lado para vocês me enxergarem, porque eu acho que eu fiquei quase do tamanho aqui, de repente não vão me ver. E como eu me movimento demais também, esse microfone vai me atrapalhar, de repente o som vai falhar em alguns momentos. Mas já saudando a todos, é uma honra para mim estar aqui numa mesa presidida pelo doutor Leonardo e ser recebida por ele fora da vara da Justiça Federal, num momento desse. Para a gente, é uma honra realmente. Os nossos encontros sempre foram lá, mas mesmo assim, o doutor Leonardo sempre nos recebeu muito bem e sempre procurou compreender todas as partes envolvidas e as dificuldades, os desafios que todos nós enfrentamos. Saudar colega, o Marcos Gadelha, que para a gente tem sido uma parceria enorme, incrível. Depois que ele assumiu a Secretaria do Estado, nós estreitamos ainda cada vez mais os laços que são necessários para a gente que faz política pública com tanto desafio. Se a gente realmente não tiver integrado todas as áreas, todos os setores envolvidos, a gente realmente não consegue evoluir, como o Marcos mesmo disse. E a gente, parece até que nós combinamos, Marcos, porque você trouxe todos os conceitos, e eu trouxe o que é Fortaleza, a cara de Fortaleza, o que representa essa rede de saúde, quais são, trouxe os impactos em termos de custos, da judicialização no município de Fortaleza, e trouxe também meu coração aberto para mostrar os nossos desafios e para mostrar também as nossas fragilidades enquanto serviço público, que a gente tem que enfrentar no nosso dia a dia, na nossa rotina de trabalho, esse desafio enorme. Pronto, então, falando só um pouquinho, eu vou tentar ser breve, tem muito mais gráfico aí, mostrando a nossa rede própria assistencial do município. Nós temos 193 equipamentos assistenciais no município de Fortaleza, são 116 unidades de atenção básica à saúde, voltou e eu não estou conseguindo, pronto. 116 unidades básicas de saúde, 4 CELs, sem especialidade odontológica, a rede de atenção psicossocial, são 23 equipamentos, 4 policlínicas, 6 UPAs, Fortaleza tem 12 UPAs no seu território, 6 estão sob gestão municipal e 6 estadual,
uma das capitais com maior número de UPA por habitantes, né? Então, a gente tem uma boa assistência, né, de unidades de pronto atendimento. Temos 14 bases descentralizadas do SAMU, né? Então, há 9 anos atrás, a gente não tinha nenhuma unidade do SAMU que atendesse a portaria do que era realmente uma base, e hoje nós já temos 14 bases, e a gente tem um tempo-resposta hoje do SAMU, assim, que está dentro dos padrões que é previsto para uma boa assistência. Temos aí o nosso grande desafio enquanto município, né? O município ele tem que dar conta principalmente da atenção primária, da atenção especializada ambulatorial, da rede de urgência, emergência pré-hospitalar, e a gente tem aí um desafio de ter 10 hospitais na rede própria, né? Vocês que são de Fortaleza conhecem isso muito bem. E o Instituto Dr. José Frota, né, que é uma autarquia, né, um hospital maior do estado do Ceará, com 664 leitos, tá? Um hospital de um custo enorme, então, que está aí sobre a responsabilidade do município. 7 centrais de distribuição de medicamentos nos terminais, box de zoonose e laboratório da vigilância. Não vou me deter tantos nos outros, são 19 equipamentos administrativos, divididos nos 6 distritos de saúde que nós temos no município. E tem vários serviços de saúde dentro dessa rede própria, né? Nós temos aí 476 equipes de estratégia saúde da família. Nós ampliamos nos últimos 9 anos, Fortaleza ampliou essa cobertura da atenção primária, nós passamos de 32% para 70% de cobertura no município. Né? São 296 equipes de saúde bucal, temos vários outros serviços dentro dessa rede própria, centros de reabilitação, CELS, bebê clínica, algumas iniciativas que são próprias do município de Fortaleza, como núcleos de desenvolvimento infantil, usando a estrutura própria das atenções da unidade básica de saúde, centros especializados de diabético e hipertenso. São iniciativas assim do município que ela tenta organizar processos, fluxos, para trabalhar determinadas linhas de cuidado com os recursos que já se tem, apenas organizando processos e poder melhorar dessa forma a assistência sempre focado nos principais agravos, no que se mais, os agravos de maior morbidade e mortalidade do que se tem nos nossos indicadores apontam no município de Fortaleza. Temos uma rede contratualizada enorme, né? Essa rede ela é uma rede complementar, mas nós temos 71 instituições contratualizadas, já que o município tem gestão plena e tem que fazer esse papel. Então, aqui foi basicamente para a gente traçar o que é a nossa rede de saúde, né? E a gente trouxe um pouquinho do que representa o custo da saúde no município de Fortaleza, né? Então, ali a gente traz uma série histórica do que foi empenhado pela prefeitura, em toda a prefeitura, valor empenhado na função saúde. E ao lado, qual é essa representatividade, o percentual de tudo que é empenhado na Prefeitura de Fortaleza com relação à saúde, né? Então, a gente vem mantendo aí uma média de 30% a 32% de tudo que é empenhado na Prefeitura na função saúde, embora a gente mostre que há um aumento muito grande desse valor empenhado, né? Ele mais do que quase que duplica ao longo de 2014 até 2020. E dentro ainda desses gastos com a saúde, isso aqui é o percentual de contribuição do Tesouro Municipal, né? Existe uma obrigatoriedade de que o Tesouro ele aporte 15% de todo o custo da saúde, e o Tesouro do município vem mantendo aí um aporte geralmente acima de 25%. Em 2020 foi 28,7% do Tesouro Municipal. Gastos com o pessoal ativo, né, com os trabalhadores de toda a prefeitura, e aqui para a gente mostrar a representatividade da saúde e da educação, que são as principais pastas, né, mais de 70% de tudo que é gasto com o pessoal na prefeitura, a educação ganha um pouco da saúde, né, a saúde vem logo em seguida.
né? Então, 25% é distribuído com todo o restante da prefeitura. A composição da nossa força de trabalho, né, somos mais de 18 mil pessoas que trabalham na saúde do município de Fortaleza, e a gente trouxe aí mais ou menos uma representatividade, né, o maior número aí realmente ainda são de servidores, depois vem os contratos de gestão, né, com uma forma bem representativa também, mas 45% ainda são os servidores. 34% de todo esse recurso humano, ele se concentra nos 9 hospitais e no SAMU, né? O IJF aí não está incluso, o IJF tem mais em torno de 3.500 trabalhadores. Nós temos vários modelos de gestão aqui na prefeitura, né? Temos equipamentos que são geridos pela administração direta, temos o IJF, que é uma autarquia, temos alguns equipamentos que são geridos de forma híbrida, como nós chamamos, nós temos contratos de gestão e administração direta dentro do mesmo equipamento, e temos outros equipamentos que são puramente geridos por organizações sociais. E trazendo um pouquinho, né, a gente falou aí, mostrou o tamanho da rede, mostrou a representatividade dos gastos com a saúde em relação ao que a prefeitura gasta, né? Então, e aqui trazendo, só para mostrar um pouco mais dentro desse tema que se debate hoje aqui, o impacto da judicialização, né, na equidade e na universalidade do SUS. Então, falando um pouquinho, eu vou até passar, não vou nem falar isso aí, que o Marcos já se deteve demais, né, nos conceitos, falou muito bem aqui. Então, isso vai economizar bastante o meu tempo, mas só ali no último, né, que a judicialização, você tem o confronto do direito individual, né, que é exatamente a microjustiça, com o direito coletivo, que é a macrojustiça, e a política pública estabelecida. Eu acho que tudo foca nisso aí. E aqui a gente trouxe uma demonstração dos principais perfis assistenciais das demandas que foram judicializadas em 2020 e 2021. Tá? Então, quando a gente... contrário, Marcos, do que eu fiquei até preocupada, certo? Eu acho que diminuir a judicialização do Estado e mandar para Fortaleza. Contrário do que você apresentou, 2021 aumentou demais, né? Então, o principal componente em 2020 aí era traumatologia e ortopedia. E a gente vê aí como o TI adulto, né? E com certeza isso aí era o TI Covid, mesmo da pandemia, mesmo com todos os acordos que a gente não deveria judicializar, deixar que se seguisse mesmo os critérios, né, que são consagrados médicos, mas mesmo assim houve um aumento enorme da judicialização, mas não foi só de UTI adulto. Em 2021, aumentaram todos os principais, né? A trauma, a clínica geral, né? E ali, se não me engano, o último que eu não estou enxergando é cirurgia geral. Marcos, tu usa lente, porque tu enxerga bem, viu? Daqui para lá eu estou com dificuldade. Aqui, gente, é a proporção de solicitação de leitos judicializados em relação ao total de leitos que foram regulados pela Central de Regulação do município de Fortaleza. Então, aqui é a proporção de solicitações, né, de leitos judicializados em relação ao total de leitos regulados. Então, a gente observa, né, que na eletiva houve uma redução de 2021, né, representa menos de 1% tudo que foi judicializado em relação ao que a gente regulou, né, efetivamente, no total, independente de judicialização ou não. Quando a gente observa ali a urgência e emergência, a gente realmente dobrou, era 0,27%. É para ali. Então, vamos lá. Esse segundo, que é a urgência e emergência, 2020 era 0,27%, foi o que nós judicializamos, o percentual em relação a tudo que foi regulado, e aumentou para 0,58%. Né? Nós tivemos, no total geral,
um aumento de 0,31% para 0,56% dessa solicitação de leito judicializado em relação ao total regulado. Em números absolutos, né, a eletiva aumentou de 58 para 71, isso aqui demandas judicializadas de leitos, e a urgência e emergência de 150 para 750 em 2021. Nós não encerramos o ano ainda, mas isso aí dá em torno, né, um pouco mais de 2 leitos judicializados, né, na urgência e emergência por dia. Aqui é só uma demonstração, né, que mesmo com um número que a gente considera grande de judicialização, 99,6% foram regulados, independente, sem serem judicializados, e apenas 0,4% foi judicializado desses pacientes que tiveram a regulação concluída. E aí, trazendo um pouquinho do impacto dos custos, ali a gente mostrou que, digamos, hoje, que é um nome muito comum, né, nesse ano, que a gente aprendeu demais com relação à vacina, fura-fila, né? Então, ali são os fura-filas judicializados. Né? E agora a gente vai mostrar um pouquinho no impacto dos custos, que eu até me assustei, viu, Marcos, com teus números ali. Eu vi um único medicamento, 4 milhões, né? Você passando rapidamente, mas a gente ali verificando, do que foi adquirido através de judicialização. Então, e o aumento, para mim, ele é considerável. Né? Em 2016, principalmente em materiais e um quantitativo menor de serviços. Nós passamos 2016, 2017 de 4 milhões, né? 2018 um pouquinho menor, mas também em torno de 4 milhões. E aí, 2019, 6 milhões e meio. 2020, mais de 10 milhões. Tá? E 2021, nós estamos aí em 8 milhões de aquisições do que foi judicializado. Então, nesse total de 37 milhões de 2016 até o dia 12 de novembro de 2011, isso aí são dados de empenhos, tá? Foi empenhado por demandas de judicialização. A gente observa realmente como cresceu, né, a partir de 2020, né, foi 2019, já teve um incremento considerável, tá? E os principais itens, né, são medicamentos, depois dietas enterais, fraldas, bombas de insulina, MMH e insumos para dietas. Então, esses são os principais itens judicializados. Pode passar. E aqui eu trouxe uma comparação dentro do conceito de macrojustiça, um exemplo em microjustiça. Em 6 anos, 37 milhões, em média 6 milhões e 200 por ano, atendendo 4 mil pessoas, geralmente, ao ano. Tá? Então, quando eu pego esse valor, 37 milhões, o que é que eu faria na saúde em termos de investimento? Eu poderia construir 13 CAPs, tá? Eu tenho 15, eu poderia construir 13. Tá? A gente poderia construir 9 unidades básicas de saúde, cada uma com 4 equipes, que as unidades que a gente abre, pelo menos é essa média, 3, 4 equipes, mas com 4 equipes, eu atenderia, o município atenderia 144 mil pessoas. Tá? Então, com aquele recurso que a gente atende, de média, 4 mil pessoas por ano, a gente teria condição de atender 144 mil pessoas. E o Frotinha de Parangaba, por exemplo, que a gente está sonhando em demolir toda a parte antiga e construir uma nova, seria possível com 30 milhões. Né? Já estou quase terminando, só para falar um pouquinho dos desafios. Como eu disse, doutor Leonardo, eu vim de coração aberto, para quando eu chegar lá na próxima vez, eu dizer, oh, meu Deus, tadinha dela, vou recebê-la melhor ainda. Né? Então, os nossos desafios. Dimensão geográfica e populacional, né, de Fortaleza, uma população crescente, uma estrutura econômica social heterogênea, é uma cidade de enormes desigualdades sociais, 15% dos territórios, em 15%, onde estão concentrados os principais agravos, eles se sobrepõem nesses territórios, e nós temos, dependendo da regional, isso aqui foi um estudo até apresentado pelo Tanta no nosso planejamento, semana passada, plano municipal para os 4 anos,
quando ele compara a Regional 2, que tem o maior IDH, com a Regional 5, a de menor IDH, nós temos uma diferença na esperança de vida das pessoas entre essas regiões de 18 anos. Né? Então, e a gente tem sempre focado, né, nos nossos investimentos e exatamente nessas áreas de maior vulnerabilidade social. Isso é tão gritante que ontem uma colega comentava comigo, olha, Anistela, adorei visitar os postos de saúde nessa vacinação. E eu observei que quanto mais distante, esse equipamento era melhor, era um equipamento mais novo, mais moderno, né, demonstrando realmente os investimentos que foram realizados nessa área onde maior a demanda e onde há maior vulnerabilidade. E um dos nossos desafios enormes, né, que é a pacificação da saúde pós-pandemia. A gente vive uma outra realidade de doenças emergentes, reemergentes, piora nos indicadores de saúde, e o Marcos falou muito bem. Como vamos ter uma cidade saudável com fome? Né? Temos mais desemprego, temos mais fome, temos mais miséria, e é o que ele disse, né? A saúde ela é muito dependente dos outros determinantes sociais. Então, muitas vezes, investir em outras áreas, né, o resultado na saúde ele vai para além do que os investimentos na saúde. Pode passar. E políticas públicas intersetoriais, como elas impactam positivamente, né, nos determinantes sociais. As mudanças demográficas e epidemiológicas que a gente tem assim, em cerca de 5 anos, aqui eu posso dar como exemplo o planejamento que foi feito para a nossa rede materno-infantil em 2015, que seria ampliar para risco habitual, e agora nós estamos precisando, pela mudança do perfil, pelo aumento da maturidade, na realidade, de mais unidades neonatal, né? Neonatal, UTIs neonatais, etc. O planejamento, organização, integração do sistema é um desafio permanente. Regulação e transparência, vocês devem ter passado o dia todo aqui falando sobre isso. Ainda bem que nós não estávamos, Marcos, tá? Chegamos agora por último. Né? E o enfrentamento da judicialização da saúde. Esse é um desafio permanente que nós enfrentamos. Pode passar. A qualificação e racionalização da gestão, o adequado financiamento do sistema, Marcos falou sobre isso. Os critérios para alocação desses recursos, eles devem ser baseados exatamente nas áreas, nos locais de piores indicadores, nos principais agravos, né? E o aprimoramento de ferramentas de monitoramento, controle e avaliação para que a gente possa ter uma gestão eficiente, né? E a gente precisa, para isso, não só interno como externamente, já que nós temos gestão plena, e como vocês viram, nós temos 71 equipamentos contratualizados pelo município de Fortaleza. Pode passar. Ainda no desafio da gestão, análise criteriosa de incorporação tecnológica. Novas corporações, elas são muito caras, né? E aí você passa, né? Elas geralmente são judicializadas e você vai dentro daquela lógica, né, da macrojustiça e da microjustiça. A democratização da gestão, várias instâncias de deliberação e participação popular. Nós precisamos estar constantemente dialogando, entendendo o que é que a população quer, o que ela precisa. Gestão da informação, né, democratização do acesso. O Estado evoluiu demais nessa pandemia, né, com a governança dos dados. Né, nós ainda estamos assim, caminhando, né. A gente conseguiu, nós temos a rede de atenção primária e psicossocial, né, toda com registro eletrônico de atendimento integrado, mas os nossos hospitais ainda não. Nós estamos tentando informatizar esses hospitais para que a gente possa realmente ter uma governança dos dados e possamos chegar ao que o mundo exige de nós, que é uma transformação digital, inclusive na saúde. E os desafios da gestão do cuidado, né? Que valor? Dentro da teoria de valor, qual é o valor que a gente busca? Né? Então, o nosso valor é uma ampliação de acesso, mas que esse acesso ele seja qualificado e que exista confiança e a satisfação dos usuários com o atendimento e com a política pública que ele recebe. Né? Tudo isso para que a gente possa ter eficiência e otimização nessa gestão do cuidado. Nossas fragilidades, né? Temos inúmeras. Né? Eu só trouxe para cá as que são maiores. Né? Pode passar.
temos essa rede hospitalar ampla para o município, né? Então, a gente tem uma competição no custeio. A rede hospitalar, o custo é altíssimo, né? Então, a gente tem 9 hospitais, que os 9 juntos custam o que o JF custa, e esse custeio, ele compete com toda a atenção primária, com toda a atenção psicossocial, que é onde deve estar o foco principal do município, né? Onde é que a gente tem a maior resolutividade e a gente consegue reduzir. Quando tem uma atenção primária eficiente, a gente consegue reduzir internação, sobretudo de doenças crônicas e doenças sensíveis, atenção primária. Muita dificuldade nos equipamentos que a gente tem de administração direta, de fazer o suprimento adequado de insumos. Essa segunda onda pandêmica foi o nosso maior desafio, né? Assim, muitos contratos que nós fizemos, muitas licitações, muitos processos, que os prestadores não assinavam depois de concluído, né? Que, aliás, os fornecedores, né, eles não assinavam. Essa semana mesmo eu solicitei a penalização de um que levou o contrato e não devolveu. Né? O Douglas, aqui da nossa assessoria jurídica, está aí. A quantidade enormes de solicitação de realinhamentos de preços, de não entregas. Então, tem sido um desafio, tem sido muito difícil esse ano, sobretudo, em relação ao suprimento adequado de insumos. A gente tem aí as contratualizações da rede conveniada, que ela consome a maior parte, tá, dos recursos da média e alta complexidade. Uma rede conveniada que atende muito demandas de outros municípios e não tem uma pactuação correspondente. Temos grande execução, isso aqui o doutor Leonardo conhece muito mais do que eu, né? É grande execução do MAC para o interior, temos uma programação pactuada integrada, necessitando de revisão, temos uma tabela do SUS sem reajuste já há muito tempo. A ausência de registro de eletrônico na nossa rede hospitalar é uma fragilidade enorme, né? E aí se impossibilita que a gente tenha uma integração de toda a rede, possa otimizar custos. Então, tem um paciente que vai numa UPA hoje, faz um hemograma e raio-x, à tarde ele vai na emergência do Frotinha, do Antônio Bezerra, faz outro hemograma e raio-x, à noite ele vai em outro equipamento, faz um outro exame. Quando se eu tivesse essa rede integrada, né, os colegas estariam visualizando, e isso realmente seria um grande fator de otimização de custos. Tivemos uma redução da contrapartida estadual ao longo dos anos, né? E isso foi necessário, o Estado investiu muito no interior. De qualquer forma, isso reduz muito a demanda para a capital, mas eu tenho chorado muito com o Marcos e a gente está recompondo, né, Marcos? Muito desse apoio, né? O financiamento federal insuficiente e cada vez menor frente ao crescente custeio da saúde, né? Esse ano, a gente fez uma análise dos itens pré- e pós-pandemia, tivemos alguns insumos que eles chegaram a aumentar 600% o valor, né? Gente, era isso, tá? Muito obrigada, né? Estamos aqui à disposição. Muito bem, parabéns à doutora Anistela pela sua apresentação, também muito esclarecedora. Eu já recebi aqui a orientação de que estamos além do horário previsto e que, portanto, já podemos nos encaminhar para o encerramento, mas antes eu não poderia deixar de tecer assim, algumas considerações que eu penso que são contextualizadas com o propósito desse painel, que questiona os efeitos da judicialização em termos de maior distributividade, maior equidade, de observância a um princípio de acesso igualitário aos serviços de saúde, né? Quando uma demanda de saúde bate às portas do judiciário, e dando de graça aqui a premissa de que o juiz, por se tratar de uma demanda que envolve direitos fundamentais, tem um papel importante no tratamento desses casos, não pode simplesmente dizer que é uma tarefa do executivo, que tem que se resolver no âmbito do poder público, que essa é uma tarefa que compete só a eles. Não é esse o entendimento do nosso Supremo Tribunal Federal, que reconhece a justiciabilidade de direitos sociais, sobretudo da saúde, que proporciona um impacto muito grande na vida das pessoas. Então, já estabelecida essa premissa que o juiz não pode recusar uma demanda dessa natureza, é preciso avaliar de que forma pode ser feita
ou deve ser feita de maneira mais inteligente, mais estratégica e mais harmônica com o desenho do Estado Democrático Brasileiro, essa intervenção judicial. Há, eu diria, 3 formas. Uma delas, por meio de demandas individuais. E aí penso que o doutor Marcos já foi bastante feliz em apontar as dificuldades de um modelo como esse, que não permite ao juiz examinar o horizonte completo do problema que se desenha. A demanda muitas vezes chega de forma individualizada, mas, na verdade, subjacente existe um conflito coletivo, né? Um problema que afeta muito mais que aquele cidadão que está postulando aquela determinada providência. Então, quando vem alguém solicitar a realização de uma cirurgia, a internação de um leito, certamente aquilo é fruto de um problema maior que envolve uma escassez natural, né, dentro de um modelo que se propõe universal, né, gratuito, de qualidade, enfim, é natural que exista limites ditados pela escassez e que, portanto, vai afetar uma multiplicidade de pessoas, de instituições. Isso é um problema muito mais complexo. Mas quando ele chega individualizado, ocorre sim o fenômeno a que o Dr. Marcos se referiu na citação à pesquisa de Daniel Wang, um grande pesquisador na área de saúde, tive a oportunidade de conversar com ele por esses dias, em que existe uma maior sensibilização do juiz com quem ele está vendo ali, porque é fulano, é cicrana, né, é alguém palpável na frente do juiz, e o juiz, que não é treinado a dizer não a alguém que está ali peticionando pela vida, né, ele tenderá, num sentimento altruísta, nobre, difícil de ser contido, a dizer não a essa pessoa. Não é? E aí o impacto é menor, né? Normalmente, assim, há alguns medicamentos que o impacto em si são caríssimos, mas muitas dessas ações envolvem medicamentos que, se você for examinar individualmente, não, isso aí o poder público tem como pagar, tal, tudo. Mas quando se vai somar, né, toda a judicialização, dá um valor gigante, que, como disse a doutora Ana Estela, poderia ser revertido de forma mais distributiva para a coletividade, atender a um número muito maior de pessoas, possivelmente em situação tão difícil, tão periclitante, às vezes até mais grave que aquele que está peticionando, né? O grande problema da solução individual é essa, que atende a uma lógica de quem chega primeiro leva. E nem sempre este critério é o critério mais justo, né? Acaba que o problema de acesso à saúde apenas se transmuda para um problema de acesso à justiça. E muitas vezes um cidadão que está num patamar de maior vulnerabilidade que aqueles, que não tem dinheiro para contratar um advogado, ou que sequer conhece o acesso via Ministério Público ou via Defensoria Pública, fica privado de ter acesso a um provimento de saúde, né? Vale lembrar que durante mais de uma década, aqui no estado do Ceará, houve um período em que o sistema de saúde responsável pela realização de cirurgias ortopédicas de média e alta complexidade sequer conseguia dar conta do número de liminares judiciais determinando cirurgias. Em outras palavras, se a pessoa, por mais grave que estivesse, por mais urgente fosse a situação, se estivesse prostrada em cima de uma cama precisando de uma cirurgia de joelho ou de bacia, tal, tudo, mas se ela não fosse à justiça, ela jamais iria realizar a sua cirurgia, não é? Dr. Carlos Augusto, como superintendente do sistema hospitalar da UFC, conhece muito bem essa realidade, porque é um dos principais players. O Dr. Marcos também, porque o HGF é o outro centro especializado nisso, também conhece muito bem essa realidade, né? Então, é preciso estabelecer, né, uma outra sistemática que possa examinar o problema e enfrentar o problema de maneira, com um olhar mais coletivo, não é? E aí você tem a segunda situação, né, as ações coletivas, uma ação civil pública. Então vem o Ministério Público, a Defensoria, as entidades da sociedade civil, né, apontando, diagnosticando um determinado problema, e normalmente o problema existe, apontando uma determinada solução e pedindo para que o juiz obrigue o gestor a aplicar aquela solução que ele idealizou, e muitas vezes o juiz, porque, enfim, o problema existe ali a violação de direitos, se sente tentado, né, com o poder que lhe é conferido, né, pela jurisdição, a mandar o gestor realizar aquela solução, sendo que, na maior parte das vezes, são soluções que são ou inviáveis ou de difícil execução, sobretudo no curto tempo que se espera, né? Às vezes, ao adotar aquela solução, se ignora a repercussão disso em outras esferas. Às vezes,
a concorrência daquela decisão com outras necessidades de saúde pública acaba gerando um prejuízo ainda maior. E o mais comum é acontecer aquilo que alguns autores chamam de paper victories. O juiz dá uma sentença bonita, invocando os direitos fundamentais, a concretização máxima, né, da Constituição, mas que, no final das contas, aquele não sai do papel por limitações próprias do funcionamento do sistema, ou o próprio tribunal, no limite, entende que ali é uma intervenção exagerada e que, portanto, ultrapassa o equilíbrio dos poderes e suspende essa decisão. Normalmente são decisões que não passam da folha do papel e acabam redundando em pouca efetividade. E aí o terceiro caminho é a das soluções estruturais, né, de processos estruturais, em que o juiz, sim, assume a responsabilidade pelo enfrentamento dessa questão, mas em vez de ele próprio, com as limitações, reconhecendo, inclusive, as limitações que qualquer magistrado possui, né, para compreender a complexidade das políticas públicas, no caso, políticas de saúde, né, ele chama os gestores, chama todos os envolvidos, todos os impactados, as entidades do sistema de justiça, e aí tenta, dentro de um diálogo cooperativo, fazer o correto diagnóstico dos problemas, verificar quais são, né, os diversos impactos, e aí começar a elaboração de soluções estruturais. E, obviamente, é um processo que seguia inspirado pela busca do consenso, pela negociação, mas que, enfim, remanesce residualmente a possibilidade de o juiz determinar alguns provimentos, né, para destravar eventuais impasses que, naturalmente, podem surgir. É muito difícil um relacionamento interinstitucional na nossa federação tão complexa, União, Estado, município, ninguém sabe exatamente, né, qual é o limite de atuação de cada um, as responsabilidades, essa questão da competência comum, solidária, às vezes deixa algumas lacunas, um determinado tema que ninguém sabe de quem é mesmo, outros que são objeto de disputa intensa entre os entes. Então, às vezes, precisa, sim, ter um juiz para mediar, não é não, doutora Anistela? Né? E aí precisa o juiz estar pronto para mediar e, eventualmente, determinar provimentos muito pontuais para destravar impasses. Né? Dito isso, eu registro que a nossa experiência, pelo menos a minha na Sexta Vara, é uma experiência que, embora naturalmente com avanço e retrocesso, é próprio, né, ver uma pandemia dessa e todo um trabalho que vinha caminhando, assim, precisa dar uma parada e a gente precisa recuperar as questões envolvendo, por exemplo, as cirurgias eletivas, que ficaram suspensas, não tinha como não ficar durante a pandemia, assim, é um longo trabalho agora de recuperação, e eu já peço, inclusive, o imenso apoio de todos aqui, do doutor Marcos, da doutora Anestela, do doutor Carlos Augusto, enfim, de todos aqueles que tenham responsabilidade por essa área, por tentarmos, né, diante de todas as dificuldades que eu sei que existem, paralelas a essa, né, buscar soluções. Eu sei que inclusive, está havendo já um programa nesse sentido, né, mas, em suma, o processo estrutural vai funcionar, vai trazer resultados mais equânimes na medida em que, efetivamente, os resultados aparecem. Se esses resultados não vierem fruto desse trabalho cooperativo, naturalmente, aquela tentação da judicialização individualizada voltará. E é o que está acontecendo neste exato momento. Desembargadora Presidente, minha saudação. Estamos concluindo aqui. Um segundinho. Então, é isso que, inclusive, está acontecendo agora por conta da suspensão das cirurgias eletivas. Eu nunca recebi tanto processo como agora solicitando realização de cirurgias individuais, né? O que é, enfim, um indicativo de que, se funcionar bem o modelo de enfrentamento estrutural, com essa cooperação do Estado, município, a advocacia pública, atuando também, né? E faço aqui o registro sempre elogioso da doutora Caroline Gondim, que é procuradora do Estado e que tem uma atuação muito importante nessa dimensão de articulação, de negociação, né, dentro de uma visão contemporânea do que deve ser o trabalho da advocacia pública, o Ministério Público, a Defensoria. Se esse trabalho produz resultados, doutor Marcos, não tenha dúvida, a judicialização individualizada, essa luta, muitas vezes, né, que resolve o problema ali de um indivíduo com comprometimento de outros tantos que estão em situação ainda mais grave, ela tenderá a reduzir. Então, é mais um momento para renovar esse acerto, né, essa nossa governança cooperativa dessas questões em sede de processo estrutural, pelo que, enfim, mais uma vez, peço o reforço de vossas excelências, gestores máximos de saúde aqui no nosso Estado. Bem, era essa
a contribuição que eu tinha a título aqui de encerramento, né? Eu devolvo a palavra, declaro encerrada aqui essa nossa última mesa, o nosso último painel, e devolvo a palavra ao cerimonial. Muito obrigado. Muito obrigada. Nossos agradecimentos ao senhor secretário de Saúde do Estado, Marcos Gadelha, e à senhora secretária municipal de Saúde, Ana Estela Fernandes, pela brilhante explanação, esclarecimentos aqui, os dados que foram apresentados. Agradecemos também ao doutor Leonardo Rezende a condução dos trabalhos. E assim concluímos a parte técnica deste seminário. Senhoras e senhores, chegamos ao término do seminário Aspectos da Judicialização da Saúde, uma realização do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará e do Comitê Estadual de Saúde, em parceria com a Escola Superior da Magistratura do Estado do Ceará, ESMEC. Para compor a mesa, nós convidamos a excelentíssima senhora desembargadora Maria Nailde Pinheiro Nogueira, presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará. O excelentíssimo senhor desembargador Francisco Luciano Lima Rodrigues, diretor da Escola Superior da Magistratura do Ceará, ESMEC. O excelentíssimo senhor Marcos Antônio Gadelha Maia, secretário de Saúde do Estado do Ceará. A excelentíssima senhora Ana Estela Fernandes Maia, secretária municipal de Saúde. A excelentíssima senhora juíza de Direito Antônia Dilce Rodrigues Feijão, coordenadora do Comitê Estadual de Saúde, coordenadora do Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário, NATJUS. A excelentíssima senhora Procuradora de Justiça do Estado, Isabel Maia Salustiano Arruda Porto. Isabel Maria, perdão. Doutora Isabel? Então, vamos passar para o nosso próximo convidado, o doutor Carlos Augusto Alencar Júnior, superintendente do Complexo Hospitalar da UFC EBSER. Podem tomar assento. Convidamos para fazer uso da palavra a excelentíssima senhora juíza de Direito, Antônia Dilce Rodrigues Feijão, coordenadora do Comitê Estadual de Saúde e coordenadora do Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário, NATJUS. Boa tarde mais uma vez a todos. Excelentíssima senhora presidente do Tribunal de Justiça, desembargadora Maria Nailde Pinheiro Nogueira, em nome de quem eu saúdo toda a mesa, todos os participantes desse evento que estão aqui desde manhã, muito obrigada pela presença de todos. E como eu disse na abertura do evento, esse ano o Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário, o nosso NATJUS aqui no estado do Ceará, agora em novembro ele completa 5 anos de instalação. Então são 5 anos de parceria com o Hospital Universitário, com o município de Fortaleza, com a Secretaria de Saúde do Estado,
onde, junto com o Tribunal de Justiça, nessa parceria, nessa cooperação, essas entidades cedem seus profissionais, médicos e farmacêuticos, e compõem o núcleo técnico do Judiciário. Quem estava aqui de manhã ouviu os palestrantes dizerem da importância que tem o Natjus. Eu acho que hoje a gente não pode pensar em saúde pública, e eu espero até que daqui a pouco em saúde também suplementar, sem pensar no núcleo de apoio técnico que auxilia os juízes na emissão de pareceres, de notas técnicas, que nos ajuda a decidir. Então, de manhã nós já falamos muito sobre isso, eu não vou repetir aqui os argumentos, mas temos muita convicção de que hoje é necessário, é indispensável, um núcleo de apoio técnico que nos ajude nessa dimensão. A decidir com base em evidências científicas, decisões seguras, não mais na base da emoção, como foi falado aqui há pouco, né? Mas a base mesmo da razão e da evidência científica. Então, diante da importância desse tempo, 5 anos nós achamos que é uma data significativa, nós achamos por bem fazer esse seminário para aprofundar as questões que nós já vimos hoje o dia todo, mas no final desse evento também agradecer aos parceiros que nesses 5 anos têm nos ajudado a manter o núcleo de apoio técnico ao judiciário. Os 2 secretários que estão aqui sabem bem como nós aperreamos, mas nós temos mantido a parceria, agradecer ao Tribunal de Justiça que está sempre disposto a elaborar os termos de cooperação. Esse ano também nós ampliamos o termo de cooperação também com a Justiça Federal. E o núcleo de apoio técnico ao judiciário, ele começou só na comarca de Fortaleza, atendendo aos juízes e às varas da comarca de Fortaleza. Depois nós nos estendemos para a região metropolitana e hoje o núcleo já presta auxílio com notas técnicas para todas as comarcas do estado do Ceará. Então, é um trabalho que nesses 5 anos evoluiu, o que nós queremos é que ele se solidifique cada vez mais. Então, hoje é para que nós fazermos nosso agradecimento às entidades parceiras, que eu já citei, mas eu quero também, assim, por uma questão de justiça, citar os médicos, os profissionais que já passaram pelo núcleo. A doutora Elga, que na gestão dela foi quem implantou o núcleo de apoio técnico, né, toda a saga que ela teve que enfrentar para dar o pontapé inicial. Ela fez isso há 5 anos atrás e o núcleo se mantém e eu espero que cresça. Então, eu quero agradecer aos profissionais que já passaram pelo núcleo, doutor Roberto Justa, doutor Weber, doutora Luziane Mariano, doutor Ítalo Martins, doutor Roberto Libório, as farmacêuticas Samara, Patrícia, Maíra, o Alisson Mendes e a Mariana. E hoje, os profissionais que compõem o núcleo, que alguns estão aqui, é o doutor Pompeu, que hoje coordena na parte técnica, na parte médica, doutor Duílio, doutora Diana Jorge, doutora Rochelle, a farmacêutica Valesca Queiroz e Candeia Paula Almeida Diógenes. Então, hoje, a nossa palavra é de gratidão e a gente faz isso de uma forma muito simbólica, muito simples, com uma pequena homenagem. Então, eu agradeço a todos que participaram do seminário e desse momento, e nós vamos agora prestar a nossa gratidão nesses momentos simbólicos, nesses pequenos gestos, mas que expressam a nossa gratidão. E muito obrigada a todos. Anunciamos a palavra da excelentíssima senhora desembargadora Maria Nailde Pinheiro Nogueira, presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará. Meu cordial boa tarde a todos que se encontram neste auditório aqui da nossa Escola da Magistratura e aos que nos assistem remotamente. Inicio aqui também cumprimentando o excelentíssimo senhor desembargador Francisco Luciano Lima Rodrigues, diretor da Escola Superior da Magistratura, os nossos agradecimentos pela acolhida, desembargador. Excelentíssimo senhor Dr. Marcos Antônio Gadelha Maia, secretário de Estado da Saúde. Excelentíssima senhora Ana Estela Fernandes Leite, secretária municipal de Saúde. Excelentíssima senhora juíza de Direito Antônia Dilce Rodrigues Feijão, coordenadora do Comitê de Saúde e coordenadora do Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário, Natjus. Excelentíssimo senhor juiz de Direito Dr. Emílio de Medeiros Viana,
juiz auxiliar da presidência, excelentíssimo senhor Dr. Carlos Augusto Alencar Júnior, superintendente do Complexo Hospitalar da UFC. Senhoras e senhores magistrados, médicos e farmacêuticos, que desde amanhã estão aqui nesse auditório. Infelizmente, eu não pude comparecer à abertura e ficar com os senhores durante todo o ano, porque a minha agenda tem sido muito intensa. Mas esse momento para a presidência é um momento sublime, primeiro, de agradecimento. Agradecimento a todos os profissionais de saúde que hoje têm essa parceria com o Poder Judiciário cearense. Ter nesse recinto 2 secretários de Estado, neste momento, doutor Marcos Gadelha e a doutora Ana Estela, nos abrilhantam, os 2 secretários abrilhantam muito este momento. E, em especial, o Poder Judiciário cearense. Porque, se nós voltarmos no tempo, como bem disse a doutora Dilce, nós não tínhamos esse apoio técnico. E esse apoio técnico veio justamente para a nossa prestação jurisdicional ela ser entregue à sociedade com maior segurança. Muitas vezes o magistrado não dispõe desses conhecimentos científicos, destes conhecimentos médicos, para que possa avaliar aquela demanda. Se realmente aquela medicação que foi prescrita por um médico, se não existe um outro similar, com um custo menor, se realmente aquela prótese há necessidade de ser aquela indicada por aquele profissional da saúde. Então, essa judicialização da saúde, que ao longo do tempo vem numa crescente, ela hoje é entregue ao paciente, ao jurisdicionado, com maior segurança. Até porque nós tivemos essa grande parceria com o Estado e o município ao longo do tempo. A doutora Dilce também mencionou que nós iniciamos com esse trabalho apenas aqui em Fortaleza. E houve uma expansão para todo o estado do Ceará. Então, vejam, senhores, que nós plantamos aquela semente no preliminar e isso foi evoluindo e hoje já temos em todo o estado do Ceará. Eu acho que isso, doutora Ana Estela, doutor Marcos Gadelha, é aquele trabalho em que a instituição abraça e conta com a ajuda das autoridades. Nós enfrentamos uma pandemia em que as nossas judicializações cresceram muito. E tivemos um momento bem crítico, em que se buscava, muitas vezes, um leito de UTI. E esse leito de UTI, muitas vezes, esse pedido batia aqui na Justiça. E tivemos que chegarmos a um entendimento, porque existia uma fila naquele hospital. E muitas vezes chegava uma medida liminar concedida pelo magistrado. E aí? Como? Mas a Justiça foi sábia em um pedido de suspensão de liminar, apreciado pela presidência, em que foi dado ao médico a autoridade maior para decidir realmente em que momento aquele paciente que chegava com a liminar, realmente aquela liminar deveria ser cumprida. Eu acho que aí nós realizamos realmente a justiça. Mas eu acredito que houve uma organização de muita rapidez e que nós não tivemos prejuízo de alguém que veio a falecer por falta desse atendimento. Eu acho que nós tivemos que nos reinventar. Nós da Justiça, doutor Marcos Gadelha e doutora Ana Estela, nós também tivemos que nos reinventar, também
com os nossos procedimentos. Mas, graças a Deus, o nosso acervo já estava virtualizado e em nenhum momento a justiça parou por conta da pandemia. O nosso trabalho não teve qualquer prejuízo. Então, esta tarde, em que nós encerramos aqui esse seminário, em que vários assuntos aqui foram discutidos, tenho certeza que os profissionais de saúde que aqui estiveram irão sair daqui diferentes de como aqui chegaram. Tenho certeza que aqui muitos assuntos foram debatidos e que esses assuntos enriquecem cada vez mais a nossa instituição. Essa parceria é importantíssima, imprescindível, por assim dizer. E na condição de presidente do Tribunal de Justiça, eu só tenho que agradecer. Agradecer o empenho de cada um. Agradecer a quem teve a sensibilidade de autorizar que este profissional, cedido do Estado ou do município, pudesse prestar esse relevante serviço ao Poder Judiciário cearense. Fica aqui o nosso agradecimento, o nosso reconhecimento. Esse reconhecimento que iremos, dentro em breve, já está organizado, ser materializado com um certificado e com uma placa. Nós já estamos para encerrar este ano de 2021, um ano de desafios para todos nós, cada um dentro da sua área de atuação. Mas nós temos que agradecer, primeiro a Deus, porque nós estamos aqui nesse auditório. Nós sobrevivemos a uma pandemia. Muitas vezes sofridos, porque perdemos entes queridos, porque perdemos amigos, porque perdemos vizinhos. Mas estamos conscientes de que a nossa obrigação, o nosso dever com a instituição, ele realmente foi cumprido. Ele foi muito bem cumprido. Quantos e quantos desafios a doutora Dilce enfrentou nessa pandemia, de colegas que buscavam a sua avaliação de como deveriam proceder. E o trabalho da doutora Dilce, ele vem sendo, dando continuidade ao trabalho, também considerada por mim uma grande magistrada, a doutora Elga Medved. A doutora Elga, que é uma magistrada devotada, que ela, quando realmente assume a função, ela realmente abraça essa função. Tive a oportunidade de tê-la quando à época eu estava à frente do NUPMEC, que é o Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos. E a Elga, no período em que esteve à frente do NUPMEC, fez a diferença, assim como fez também no Natijus. E hoje é sucedido aqui o seu trabalho pela doutora Dilce, que também não tem medido esforços. É uma juíza realmente que está à altura do que esse núcleo precisa de um direcionamento. O meu agradecimento a essas duas magistradas, a doutora Elga e a doutora Dilce. Aproveito também para agradecer aqui a todos os médicos e a todos os enfermeiros que estão integrando esse nosso trabalho. São desafios e quero dizer para vocês, contem sempre com a presidência. Muito obrigada a todos. Neste momento, o Tribunal de Justiça do Estado do Ceará presta homenagem a parceiros que somaram esforços em apoiar, ajudar e fortalecer o Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário Natijus. Convidamos para ocupar local à frente deste auditório o excelentíssimo senhor Marcos Antônio Gadelha Maia, a excelentíssima senhora Ana Estela Fernandes Leite
e o Dr. Carlos Augusto Alencar Júnior, que vão receber placa e certificado em homenagem. A placa tem os seguintes dizeres: homenagem pelo honroso serviço prestado na solução de demandas judiciais de saúde por meio de cooperação técnica com o Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário, NATJUS. Para fazer a entrega da homenagem, convidamos a senhora presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, desembargadora Maria Nailde Pinheiro Nogueira, acompanhada da excelentíssima senhora Antônia Dilce Rodrigues Feijão, juíza coordenadora do NATJUS. Pedimos que os senhores homenageados, por favor, se reúnam para uma foto. Por favor, desembargador Luciano. Para não ficar sozinho ali, né? Exercício. Pode ser. Agora eles vão retornar, né? Dando prosseguimento aqui à cerimônia, nós agora convidamos o Dr. José Carlos Jucá Pompeu Filho para receber placa e certificado. A placa que será entregue ao Dr. José Carlos Jucá Pompeu Filho tem os seguintes dizeres: nossos agradecimentos pelos relevantes serviços prestados ao Poder Judiciário e à saúde pública por meio do Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário, NATJUS. Agora convidamos a senhora juíza de direito, Elga Medved, para receber placa e certificado. A placa que será entregue à doutora Elga tem os seguintes dizeres: agradecemos sua dedicação para a implementação do Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário, NATJUS.
Neste momento, o Tribunal de Justiça do Ceará entrega certificado de homenagem a médicos e farmacêuticos, membros do Natijus, que contribuem para o desenvolvimento do núcleo. Convidamos para ocupar local de destaque à frente deste auditório os médicos, doutora Luiziane Mariano Martins e doutora Diana Jorge Pires. O certificado que será entregue aos médicos, às médicas, traz os seguintes dizeres: pelos relevantes serviços prestados ao Poder Judiciário e à saúde pública, por meio do Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário, Natijus. Agora convidamos as farmacêuticas, doutora Patrícia Andréa da Fonseca Magalhães e doutora Maíra Barroso Pereira, para receber o certificado. Agora convidamos as farmacêuticas Valesca Queiroz de Castro, doutora Valesca Queiroz de Castro, doutora Candeia Paula Almeida Diógenes e o farmacêutico doutor Paulo Pacelli Bezerra Filizola Torres. As autoridades podem agora retornar aos seus assentos. E neste momento, nós ouviremos o doutor Carlos Augusto Alencar Júnior, superintendente do Complexo Hospitalar da UFC, EBSER, que falará em nome de todos os agraciados. Boa tarde a todos. Prometo ser breve. Excelentíssima Senhora, desembargadora doutora Maria Nailde Pinheiro Nogueira, presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, em nome de quem saúdo todos os presentes na mesa. Excelentíssima Senhora, doutora Antônia Dilce Rodrigues Feijão, coordenadora do Comitê Estadual de Saúde do Ceará e do Núcleo Técnico de Apoio ao Judiciário, em nome de quem saúdo e parabenizo a todos que fizeram parte e planejaram esse seminário tão importante, tão significativo. Ilustríssimo senhor professor doutor Renan Montenegro Júnior, nosso gerente de ensino e pesquisa, que começou esse projeto nos nossos hospitais universitários, em nome de quem saúdo todas as autoridades aqui presentes. Excelentíssimo senhor doutor José Carlos Jucá Pompeu Filho, em nome de quem saúdo todos os agraciados, todos os homenageados nesse momento. Minhas senhoras, meus senhores, a parceria entre o Tribunal de Justiça do Ceará e o Complexo Hospitalar da Universidade Federal do Ceará, atualmente gerido pela Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, a EBSER, foi firmada em 2016
e vem sendo renovada a cada 2 anos desde então, por meio de termo de cooperação técnica. O Complexo Hospitalar foi a primeira instituição do Ceará a aceitar o desafio proposto pelo TJ de otimizar os recursos da saúde, o que muito nos orgulha. E também muito nos orgulha seguir fazendo parte dessa iniciativa. De acordo com o levantamento da nossa Gerência de Ensino e Pesquisa, desde quando o convênio foi firmado, até outubro deste ano, foram emitidas 232 notas técnicas. Manifesto aqui minha profunda gratidão aos pioneiros que abraçaram essa causa nos hospitais universitários, especialmente ao professor Dr. Renan Montenegro Júnior, gerente de ensino e pesquisa, ao Dr. Germano Marques, assessor regional da 7ª região da EPSE, nosso assessor jurídico, e ao médico infectologista Roberto da Juste e à farmacêutica Patrícia Fonseca Magalhães, que foram os primeiros representantes, nossos primeiros representantes. Estendo os meus agradecimentos ao Dr. Duílio Reis da Rocha Filho, oncologista que hoje, ao lado de outros profissionais médicos e farmacêuticos, disponibilizados pelo Governo do Estado e pela Prefeitura de Fortaleza, emitem pareceres no nosso NatJus. Sempre que demandados, buscamos com afinco estudar cada processo a miúde, de modo a fornecer laudos, notas técnicas e pareceres que possibilitem maior segurança ao magistrado para o seu julgamento. Os profissionais do direito muitas vezes não têm o conhecimento adequado técnico para a decisão judicial mais pertinente. É nesse aspecto que essa parceria atua, proporcionando ao magistrado a confiança que necessita para a sua decisão. Portanto, a iniciativa do Tribunal de Justiça do Ceará em implementar o NatJus é louvável e estreito relacionamento da Justiça com os órgãos de saúde, haja vista a presença aqui dos nossos 2 secretários, como já enfatizado, tornando mais acessível e eficiente à população o serviço público. Por tudo isso, é uma satisfação imensa para nós auxiliar na tomada de decisão dos juízes estaduais em relação aos processos envolvendo assistência à saúde pública, beneficiando centenas de famílias e otimizando os recursos do nosso Sistema Único de Saúde, o SUS. A alegria maior ainda é ver como o núcleo de apoio técnico ao Judiciário tem se expandido por todo o estado do Ceará, agilizando o atendimento à população que depende dessas decisões para terem suas demandas de saúde atendidas com máxima qualidade. Em nome de todos os homenageados, o nosso agradecimento e o desejo que essa louvável parceria, que tanto beneficia a população, através de decisões apoiadas na ciência, se perpetue e cresça cada vez mais. Muito obrigado.